Olha o tamanho da Terra. É quase nada. E nós estamos falando de um planeta quase vizinho. Então tem gente que se acha grande coisa, né? Tem uma palestra muito engraçada do Sérgio, que ele fala que nós somos o subtreco do subtroço. E a gente está se achando grande coisa aqui na Terra, né? A pessoa mais sábia aqui da Terra não é nada diante do cosmos. Absolutamente nada. Emmanuel, através do Chico Xavier, vai escrever um livro chamado A Caminho da Luz. Quero saber quem já leu A Caminho da Luz. Levanta a mão. Olha, por favor. Amanhã vocês vão comprar esse livro. A Caminho da Luz, de Chico Xavier, editado pela Federação Espírita Brasileira. Sabe quando ele publicou esse livro? 1938. Qual ano que nós estamos mesmo? Quantos anos tem? 81 anos que Chico Xavier publicou esse livro sobre a história da Terra, desde a sua formação. E lá o Emmanuel vai falar sobre a Via Láctea, a nossa galáxia. E ele compara a nossa Via Láctea a uma cidade interestelar. Então, cada solzinho da Via Láctea é uma edificação. E o nosso Sol está dentro da Via Láctea, não é? Da nossa cidade interestelar. E ele diz assim, sabe, aí no Sol, o sistema solar é um prédiozinho de periferia. Olha só, nós não estamos nem falando da Terra. Nós estamos falando do sistema solar inteiro. O sistema solar inteiro é um prédiozinho de periferia dessa cidade interestelar chamada Via Láctea. Sabe quantos sóis, quantas edificações existem nessa cidade? Os cientistas estimam entre 400 bilhões de sóis e 600 bilhões de sóis. Nós estamos falando de estrelas. Cada uma dessas estrelas tem o rol de planetas. Aqui o sistema solar tem cerca de 9, 10, dependendo de se Plutão é ou não é um planeta, não é? Vejam bem, quantos bilhões de planetas existem? Se a gente colocar uma média de 5, vamos ser modestos. Se cada Sol tem 5 planetas, nós estamos falando 6 vezes 5. Quem é matemático aí? Hein? 30 bilhões de planetas. E nós estamos achando que só a Terra é habitada? Pelo amor de Deus, gente. A nossa galáxia é só uma cidade interestelar. Sabem quantas galáxias existem no universo conhecido? Segundo descoberto recentemente, foi atualizado esse número. Sabe quantas cidades interestelares existem no universo conhecido? 2 trilhões de galáxias. A nossa cabeça já fundiu, né? 2 trilhões de cidades interestelares. A nossa cidade interestelar deve ter 30 bilhões de planetas. E tem gente achando que a Terra é o único planeta habitado? Vamos expandir a nossa consciência? Vamos entender o que nós estamos falando? Né? Eu acabei de citar aqui 2 trilhões de galáxias, ou 2.000 bilhões de galáxias, que é a mesma coisa. Então, vamos fazer um pequeno experimento social. Aliás, não vamos fazer não, porque o tempo está adiantando. Mas vamos aqui verificar o seguinte, uma controvérsia sobre o tema, não é? Espiritualidade tem relação com ufologia, tem relação com parapsicologia, tem relação com física quântica, mecânica quântica,
tem relação com mediunidade, com espiritismo? Tem ou não tem? Está tudo interrelacionado, né, gente? Não existe conhecimento compartizado, não. O conhecimento é geral. O que acontece? Acontece que nós temos o quê? Cada ponto de vista é a vista de um ponto. Ninguém tem a verdade. Cada um de nós tem um ponto de vista de acordo com o ângulo de visão nossa, de acordo com a nossa própria observação, com a nossa própria bagagem. Nós somos um ponto de vista. Nós sozinhos somos alguma coisa? Não. Somos um ponto de vista. Mas em grupo, nós podemos unir vários pontos de vista, que são a vista de um ponto, e vamos ampliar a nossa perspectiva. E ampliando nossa perspectiva, nós começamos a conhecer a verdade de múltiplos pontos de vistas experienciais. Por isso que a ufologia tem que se ligar à espiritualidade, à mediunidade, ao espiritismo. É por isso que nós temos, como espiritualistas ou espíritas, entender de parapsicologia, de física quântica, para que a gente compreenda onde nós estamos chegando. É necessário uma multidisciplinaridade, sem a qual nós seremos ilhas de conhecimentos isolados. Nós temos que ter multidisciplinaridade. Ouvir os outros, conversar com os outros que têm opiniões, experiências diferentes da nossa. E o espiritismo? Onde anda nisso? Espera aí que pulou. O espiritismo, a doutrina espírita codificada por Kardec, ela vai estudar novas visões dos conhecimentos humanos. A principal delas é a mediunidade e a vida além túmulo, a vida além fronteiras da Terra. Lá no livro A Gênese, o último livro de Kardec, tem uma parte no último capítulo chamado Sinal dos Tempos, os Tempos São Chegados, capítulo 18. Kardec vai observar que os espíritos falaram com ele que a transição planetária da Terra, de mundo de expiações e de provas, a caminho do mundo em regeneração, começara 100 anos antes da doutrina dos espíritos chegar à Terra. Então, o processo de transição planetária precede a chegada da doutrina espírita. Quando que a doutrina espírita chegou? 18 de abril de 1857. 100 anos antes, 18 de abril de 1757. As transformações do mundo começaram aí. Inicialmente foram o quê, gente? Políticas, né? Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos da América do Norte. Depois econômicas, a Revolução Industrial. E uma série de transformações começaram a ocorrer no planeta, preparando o mundo de regeneração. No século XVIII, a chegada do Espiritismo foi essencial para mostrar ao homem o quê? A comunicabilidade dos espíritos desencarnados, a existência dos espíritos e planos de vida diferentes da Terra, que a vida continua, o conhecimento de que nós somos espíritos imortais, que não vamos acabar com a morte do nosso corpo e o enterramento dos nossos despojos na campa, no cemitério, que nós podemos sim nos comunicar com eles através de um fenômeno atribuído a cada um de nós seres humanos chamado mediunidade. Claro, cada um com a sua capacidade diferente, mas todos nós temos mediunidade, porque a mediunidade é um novo paradigma, é o selo dessa transição, e a sensibilidade mediúnica, ela está presente em todos nós. Então precisamos conhecer este sexto sentido que se abre para as nossas possibilidades.
Na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec coloca lá: o estudo do Espiritismo é imenso. Liga-se a todas as questões da metafísica e da ordem social. É todo um mundo que se abre ante nós. Será de se espantar que ele exija tempo, e muito tempo, para a sua realização? Nós estamos apenas começando, não é? 162 anos, agora em abril, vai ser comemorado no lançamento do Livro dos Espíritos. Isso não é nada em termos de tempo. Nada. No capítulo 18, Sinal dos Tempos, que eu citei, lá do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, vejam vocês duas mensagens. Vejam a atualidade delas. Kardec mostrando a nós o que seria esse momento de transição planetária. Ele vai tirar duas mensagens que ele considera de espíritos superiores. A primeira delas, que está no item 8, do ex-primeiro-ministro da França, que era também astrônomo, o senhor François Arago. E François Arago vai dizer: a efervescência que por vezes se manifesta em toda uma população, inconsciente a princípio, não passando de vago desejo, de aspiração indefinida por alguma coisa melhor, de certa necessidade de mudança. Qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência. Traduz-se por uma surda agitação. Não é isso que o Brasil vem vivendo há algum tempo? O mundo todo está vivendo? Uma surda agitação. Não sabe por quê, mas vamos à rua protestar. Lembram-se de 2013? O protesto era porque aumentou-se a passagem de ônibus em 20 centavos. E as ruas se lotaram de gente cansada. Não é? Essa surda agitação. Depois, por atos que levam às revoluções sociais, que, acreditai-o, também tem a sua periodicidade, como as revoluções físicas do planeta. Pois que tudo se encadeia, não está nada fora do lugar. Uma coisa puxa a outra. E termina Arago dizendo a Kardec: quando se vos diz que uma humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Vejam que mensagem extraordinária, não é? Não é qualquer espírito que escreveu isso. É um ex-primeiro-ministro da França, François Arago, que era cientista também, astrônomo, pesquisador, e desencarnou antes de Kardec publicar o Livro dos Espíritos, em Paris. Então não adianta ter má vontade contra o progresso, não. Nós seremos levados de roldão, porque o progresso virá apesar da nossa resistência. Agora, segundo o espírito que ele chama de superior, notem bem, o próprio Kardec identifica Arago como espírito superior, e agora Dr. Berry, que era inglês, ele havia desencarnado nas guerras napoleônicas, combatendo. Ele não era combatente, ele era médico, mas ele estava na campanha, trabalhando no socorro aos britânicos que haviam sido feridos pelas tropas de Napoleão. E o hospital onde ele trabalhava foi bombardeado e ele desencarnou. E Kardec coloca a mensagem dele, como está lá no item 9, como de um espírito superior. Ah, mas um detalhe: quando foram enterrá-lo e preparar o corpo dele, descobriram que ele era mulher. Dr. Berry era uma mulher travestida de homem. Por quê? Porque naquela época a mulher não estudava medicina, não é? Olha o espírito aí, ele antecipou-se. Ela não se conformou
com os limites que a sociedade do início do século XIX lhe impunha, e se travestiu de homem, estudou como homem a vida inteira, se formou como médico. E desencarnou na campanha das guerras napoleônicas e escreveu para Kardec: sim, a humanidade se transforma. E cada transformação se assinala por uma crise que se torna muitas vezes penosa, dolorosa e arrebata consigo as gerações e as instituições, mas que é sempre seguida de uma fase de progresso material e moral. Atualíssimo isso, não é? A crise é fácil? Alguém aqui não passou pela crise? Ou não passa crises? Levanta a mão. Ninguém, né? Ela é penosa, não é? Dolorosa. Mas ela arrebata-nos das nossas concepções tacanhas e nos inaugura um novo conhecimento. Disse Dr. Berry a Kardec: dá-se então verdadeira confusão geral, após a qual o céu volta a estar sereno e a humanidade, reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias. Vamos colocar algumas novas ideias aqui. Mediunidade é uma nova ideia? Em termos de compreensão, sim. Espiritismo é uma nova ideia? É. Ufologia é uma nova ideia? É. Então essa nova humanidade, reconstruída sob novas bases, imbuída de novas ideias, começa a percorrer nova etapa de progresso. É no período que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Eu pergunto a vocês: o Espiritismo floresceu na China? Não. Quantos habitantes tem a China hoje? Quase 2 bilhões de pessoas estão lá encarnadas, que não fazem a menor ideia do que seja espiritismo e mediunidade. Agora eu vou fazer a pergunta inversa, para a gente refletir. O espiritismo floresceu no Brasil? Sim, floresceu no Brasil. Nenhum outro país do mundo tem tanto centro espírita, tem tanto médium trabalhando, tem tanta aula de evangelho, de evangelização infantil, de mocidade espírita, tem tanta tarefa de desobsessão, grupos mediúnicos em contato com o além todos os dias. Nós estamos falando em quase 10 mil centros espíritas espalhados pela nação brasileira toda, do Arroio ao Chuí e do Rio Grande do Sul ao Amapá, de Pernambuco até o Acre. Por quê, gente? Por que a mediunidade, a prática mediúnica? Vamos ver só a vida de Chico Xavier, 92 anos de vida. De 1927 a 2002, quando ele desencarnou, 75 anos de trabalhos ininterruptos a favor do espiritismo e das ideias novas. 524 livros publicados. Não existe maior obra em língua portuguesa, vocês sabem disso? Nenhum escritor em língua portuguesa publicou tanto livro como Chico Xavier. 50 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo, já vertidos para mais de 30 idiomas. Isso tem uma razão de ser. Qual que é a razão de ser? Porque o interesse... Vocês acham que nós brasileiros somos melhores do que os outros? Que os chineses? Que os norte-americanos? Que os franceses? Não. Não somos mais bonitos, não somos melhores, nem mais gostosos. É ou não é? Nem mais inteligentes. Por que esse interesse da espiritualidade com o Brasil? Vamos refletir? Por quê? Algo está acontecendo com o Brasil que antecipa o mundo regenerado do mundo inteiro.
Dr. Berry vai falar com Kardec assim: trabalhais muito mais pelo futuro do que para o presente. Olha aqui. Trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Era necessário que esses trabalhos se preparassem com antecedência. Antecedência de quê? Do mundo regenerado. Então, o Espiritismo chega antes do mundo regenerado, porque é necessário que se preparasse o caminho, porque eles traçam as sendas da regeneração pela unificação e racionalidade das crenças, ditosos os que dele se aproveitam desde já. Então, olha, a gente tem uma vantagem comparativa em relação aos nossos irmãos de outras pátrias. E essa vantagem comparativa é o acesso ao conhecimento espiritual antes da hora. Agora, a quem muito foi dado, como disse Jesus, muito será pedido. Ou vocês acham que a gente vai passar a transição planetária, como diria nossa querida doutora Marlene Nobre, de ar-condicionado? Não, né? Allan Kardec vai anotar isso aqui. Já no livro A Gênese, no item 10º, logo depois da mensagem do Dr. Berry, ele diz assim: anunciando a época de renovação que se havia de abrir para a humanidade e determinar o fim do velho mundo. Ou seja, ninguém está falando em fim do mundo, por favor. Nós estamos falando o fim do velho mundo de expiações e de provas, que ao mesmo tempo é o alvorecer de um novo mundo em regeneração. A Jesus, Kardec se refere a Jesus. Onde? O sermão profético. Está na Bíblia, está no Novo Testamento. Então vamos conhecer o que Jesus disse. A Jesus, pois, foi lícito dizer que este fim do velho mundo se daria como? Aqui ele cita: por fenômenos extraordinários, tremores de terras, flagelos diversos, sinais do céu. O que vocês acham que é sinais do céu, hein, gente? Começar pelo fim. A ufologia está pesquisando. Objetos voadores não identificados. OVNIs, em inglês, UFOs. A ufologia vem de UFOs. Unidentified Flying Objects. UFOs, ufologia, estudo desses sinais do céu. Olha aí, então nós falamos que um primeiro selo da mediunidade, da transição é o quê? A mediunidade. Inegável que ela está aí, não é? Nós tivemos fenômenos extraordinários de mediunidade?